Lucas. Vamos colocar em pé, em reverência à palavra do Senhor. Evangelho de São Lucas, capítulo de número 13, versículos de número 10 até o verso de número 17. É o terceiro evangelho do Novo Testamento, Evangelho de São Lucas, capítulo de número 13, versículos de número 10 até o verso de número 17. Os irmãos que encontraram digam glória a Deus, glória a Jesus. A palavra de Deus, ela nos diz nessa noite deste culto de louvor, de adoração. O texto bíblico diz bem assim, do verso 10 ao 17, fala sobre a cura de uma enferma. A palavra de Deus diz: ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e ela andava encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Veio a Jesus, chamou-a e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus havia curado no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para seres curados, e não o sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós desprende da manjedoura no sábado o seu boi e o seu jumento para levá-lo a beber. Verso de número 16: por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Verso 17 diz: e tendo ele dito isto, ou estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Aleluia. Amém? Põe a mão na sua Bíblia, feche os seus olhos comigo, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai querido, nós te adoramos, te exaltamos nesta noite, porque nós tivemos a oportunidade, por sua graça e misericórdia, de realizarmos a leitura das Sagradas Escrituras. Senhor, nós queremos compreender a tua vontade através desta mensagem. Queremos que o Senhor toque no coração de cada uma que está presente nessa noite deste culto, ou daqueles ou daquelas que de alguma maneira assistirão por DVD ou até mesmo, Senhor, pela internet essa mensagem. Que todos quantos ouvirem ou assistirem possam ser tocados pelos ensinamentos da tua palavra. Aviva a tua obra, Senhor. Opera os teus milagres. Oramos e abençoamos pelo poder do nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Podemos assentar, queridos irmãos e irmãs. Amados e amadas, o Evangelho nos conta a história
que ela estava possessa de um espírito de enfermidade. Quero repetir e enfatizar este texto. A Bíblia diz que esta mulher, ela estava possessa de um espírito de enfermidade. E a Bíblia ainda diz que havia esta enfermidade ou este espírito demoníaco que estava na vida dela, jazia há 18 anos. Não eram 18 dias, não eram 18 horas, não eram 18 semanas. A Bíblia diz que esse espírito maligno de enfermidade estava alojado nesta mulher há 18 anos. Olha para o seu irmão e diga assim: há 18 anos ela sofria com este espírito maligno. Nós não sabemos de onde ele veio, melhor, quem o enviou, de que forma ele entrou na vida dessa mulher. A Bíblia diz que esta mulher sofria, porque esse espírito maligno se alojou nela, encontrou nela lugar, e ela sofria há 18 anos com esse espírito de enfermidade. Detalhe, a Bíblia diz que ela estava possessa, ela estava atormentada, ela estava adoentada. Por causa desta possessão, por causa deste espírito de enfermidade, a Bíblia diz que ela andava encurvada há 18 anos. Por causa deste espírito maligno, a Bíblia diz, ela não podia se endireitar. Duas características que eu quero trazer para você. Primeiro, a Bíblia diz que por causa desse espírito maligno, ela andava encurvada. Segundo lugar, por causa desse espírito maligno, ela não podia se endireitar. Amém, amados? Está dando para entender a palavra nessa noite? Olhando para o texto bíblico, não obstante, Jesus então faz uma declaração que talvez muitas pessoas nunca pararam, ou talvez poucas pessoas pararam para observar esse texto. A Bíblia diz que Jesus não a chama de mulher possessa, mas a Bíblia diz que Jesus a chama e declara isso frente à multidão e à congregação, que ela era filha de Abraão. Olha bem para mim, a palavra do Senhor diz que Jesus não declara esta frase não somente por ela ser uma mulher judia. A Bíblia declara que ela tinha o direito de uma herança espiritual. Ou seja, esta mulher estava debaixo de promessa, mas havia um espírito demoníaco que a prendia, que não a fazia se endireitar. Ao contrário, a fazia andar encurvada. Eu quero fazer uma pausa para trazer para você um ponto interessante nesse texto. Quem impede as pessoas se endireitar na igreja são os demônios. Quem impede, quem faz com que as pessoas se desanimem, perdem o seu compromisso com Deus na igreja, são os demônios. Pessoas que não conseguem se consertar é porque, meu irmão, minha irmã, não é porque a palavra de Deus não é cumprida, é porque elas estão amarradas por espíritos demoníacos. Olha o que o texto diz. Esta mulher, Jesus a diz que ela era filha de Abraão. Olha o que Deus diz na sua palavra em Gênesis 12: de ti serão benditas todas
aí para mim. Existem pessoas que já poderiam ter produzido muito mais na obra de Deus. E eu estou falando de crentes agora. Pessoas que poderiam já ter crescido na obra de Deus, prosperado na obra de Deus. Deus poderia já ter acrescentado muita coisa na vida dele ou na vida dela, mas por causa de espíritos demoníacos, os demônios amarram, impedem as pessoas a fazer a obra de Deus, impedem as pessoas a enxergar a bênção de Deus. A bênção de Deus está sobre ela ou sobre ele, mas ele não consegue enxergar a bênção de Deus. Está dando para entender? Isso vale para todos e todas. São demônios. Neste caso, Jesus diz: mas ela é filha de Abraão. E eu fico pensando, meu irmão, minha irmã, por que ou por qual motivo Satanás trazia esta mulher presa? A Bíblia diz isso. A mulher estava presa. Fala para o seu irmão, ela estava presa. A Bíblia diz, ela estava possuída. A Bíblia nos mostra que essa mulher estava presa por Satanás há 18 anos. Detalhe: se ela é chamada de filha de Abraão por Jesus, Jesus está dizendo: essa mulher é piedosa. Sabe qual o detalhe que eu quero destacar nessa noite? Ela ora, ela canta, ela vai à igreja. Uma condição espiritual que nós provamos aqui: ela estava assistindo, escutando, vendo, ouvindo a mensagem de Jesus. Ela era uma mulher de igreja, ela estava na igreja. E a Bíblia diz assim, que há 18 anos ela sofria de um espírito maligno que não fazia ela se endireitar. Aquela enfermidade não era uma enfermidade de nascença, não era uma enfermidade física, era uma enfermidade espiritual. Agora eu quero trazer aqui um ponto profético para a vida desta igreja. Amados irmãos e irmãs, eu não sei há quanto tempo você se encontra na presença de Deus, eu não sei há quanto tempo você tem uma vida piedosa com Deus, mas se você anda encurvada nessa noite, é hoje que Deus quer libertar você, para que você possa tomar posse de todas as bênçãos no nome de Jesus. Aleluia. Está na hora de se posicionar. Olha para o seu irmão, diga: eu não quero mais viver nessa mesmice. Quem segura o ser humano para que ele não enxergue a bênção é Satanás. A Bíblia nos mostra que Jesus declara: essa mulher é filha da promessa. Então por que, pastor, que ela não é curada? Porque ela permitiu que o espírito de derrota, um espírito de enfermidade, um espírito, quem sabe até talvez de amargura, um espírito de incompetência, um espírito de rancoroso ou rancorosa, um espírito de orgulho tomar posse da vida dele e da vida dela. E isso lhe trouxe uma consequência: 18 anos vivendo na igreja, mas encurvado. Eu não quero me estender muito nessa parte, mas eu quero fazer uma declaração. Existem muitas pessoas que já passaram pelo batismo e que precisam de uma libertação. Existem muitas pessoas que pregam a palavra de Deus, que falam sobre a herança de Deus, mas precisam de uma libertação. Porque os seus pensamentos ainda não são os pensamentos do Senhor. As suas atitudes ainda não são as atitudes do Senhor.
Olha que a palavra de Deus diz no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em redor de vós, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. É tempo de você se posicionar. É tempo de você dizer: eu tenho autoridade no nome de Jesus, e no nome de Jesus toda obra do mal contra a minha vida vai cair por terra para a glória de Deus. Eu não nasci para viver na segunda bênção, eu nasci para viver na primeira bênção de Deus. Eu sou filho, descendente da bênção de Abraão. Existe uma herança sobre a minha vida. Eu não nasci para ser derrotado nem encurvado na vida. Eu nasci para permanecer de pé, e Deus vai me exaltar em nome de Jesus. Quem prende você, querido irmão e irmã, são os demônios. Eu suponho que essa mulher, apesar de ter uma vida piedosa, grava isso, ela não tinha liberdade espiritual. E eu conheço muitos crentes assim, pessoas que têm uma vida piedosa, mas elas não são livres espiritualmente. Você não consegue sentir a unção passar através dela. É a mesmice. Nada muda, nada acontece. E o diabo vai consumindo aquela pessoa, mesmo ela estando na igreja, e vai fazendo ela ficar enferma, derrotada, encurvada. Infelizmente, a religião nos últimos dias tem pregado que isso é normal, que isso é fase, que isso é uma coisa que é natural do ser humano. O ser humano ir na igreja durante anos e nada da vida dele mudar. Ao contrário, querido, Jesus encontra aquela mulher e diz: por que você sofre há tanto tempo? Hoje é o dia da sua libertação. Hoje é o dia que você levantar e assumir a posição de herança que Deus te deu através de Abraão. Aleluia. Amados e amadas, aquela mulher estava na sinagoga. Aquela mulher, ela deveria cumprir todos os rituais da lei. Aquela mulher, por certo, amava a Deus. E eu quero fazer aqui uma observação: essa mulher amava a Deus. Ela estava na casa do Senhor. A Bíblia, no entanto, nos relata que aquela mulher, ela estava há muitos anos prisioneira de um espírito de enfermidade. Nós não sabemos se este demônio entrou, talvez, por uma brecha, por uma feitiçaria. Nós não temos essa informação. Nós não sabemos de que forma ela assumiu esse demônio na vida dela, ela permitiu esse demônio entrar na vida dela. Mas o fato que me destaca a atenção é que, por mais que ela tivesse possuída, ela ainda não tinha sido liberta, porque ela ainda não tinha tomado posse da bênção de Deus. Segura essa que eu quero te dizer. A bênção de Deus está muito próxima de você. Quantos creem? Digam glória a Deus. A bênção de Deus, ela está muito próxima dessa igreja. A bênção de Deus, ela está muito próxima das nossas vidas. Deus quer usar você, abençoar você, fazer com que a bênção chegue até você. Mas tem um detalhe: se você estiver encurvada, você nunca verá aquilo que Deus quer fazer com você. Amados, olhando no texto bíblico, eu aprendo algumas coisas importantes. Nós sabemos, na palavra de Deus, que nenhum espírito maligno tem poder sobre os filhos de Deus. Você concorda comigo? Amém ou não? Nenhum espírito maligno tem poder contra qualquer filho de Deus. Se você estiver na presença de Deus, pode cair aqui qualquer demoniado, qualquer demônio se manifestar, nenhum desses demônios terá poder contra você. Aleluia. A palavra do Senhor nos mostra que o texto bíblico de João, capítulo 5, verso 18,
Olha o que o texto diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Mas o que é de Deus, olha só, é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Amado e amado, qualquer pecado que você der brechas para Satanás, pode ser lá, naquele ambiente, naquele lugar, naquela situação, o diabo pode pôr um espírito maligno para impedir você alcançar a Deus. Por isso que o cristão ele tem que viver em santidade, não é só na igreja. O cristão ele tem que viver em santidade em todo tempo e em todo lugar. Detalhe, a Bíblia diz que esse espírito maligno era o espírito de tormenta, fazia com que as pessoas olhassem para aquela mulher e a impedisse de continuar a caminhar. Aquele espírito maligno, na verdade, meu irmão e minha irmã, tomou conta daquela mulher, porque ela permitiu, através do seu pecado. Diante disso, eu quero te chamar a atenção o fato de que ela pertencia a Deus. Jesus disse: mas se essa mulher teve 18 anos a oportunidade de fechar a brecha, esta mulher teve 18 anos debaixo dessa maldição e ninguém usou a autoridade para expulsar esse demônio. Eu quero fazer aqui uma segunda ilustração sobre esse texto. Quando o demônio se manifesta na igreja, ele não pode ter autoridade sobre a igreja. Aleluia. Ele não pode zombar de você, ele não pode brincar na igreja, ele não pode tirar a sua fé, a sua paciência. Se você estiver fiel a Deus, justo diante de Deus, sem pecado, você terá autoridade para repreendê-lo e esse demônio irá embora pelo poder do nome de Jesus. Amados e amados, Deus está nos chamando nessa noite a viver uma vida sem pecado. Olha que o texto diz no livro de 1 João capítulo 1:9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Queridos irmãos, queridas irmãs, todo dia, não se esqueça disso, é dia de confessar os seus pecados. Tem crente amarrado porque não confessa os seus pecados. Tem crente amaldiçoado, não é por causa da boca de alguém, não, é porque o demônio encontrou brecha e está usando a vida dele como escudo, como um lugar, uma moradia. E Deus conhece o coração e a mente de cada um de nós. Amados, Jesus nos mostra na sua palavra, em Lucas capítulo 10, versos 18 ao 20, ele diz assim: Jesus lhes disse: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisardes, aleluia, sobre serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Repete comigo: sobre todo o poder. Isso, fala com ousadia nessa noite: sobre todo o poder. Diga para o seu irmão: todo o poder do inimigo. Amém, amado? Olha que o texto continua dizendo, ele diz assim: e nada, absolutamente nada, vos causará danos, se você estiver vivendo uma vida de santidade no Senhor. Pode ser que venha principados, pode ser que venha potestades, pode ser que lá um macumbeiro da esquina venha fazer trabalho contra você, inveja dentro ou fora da sua casa contra você. Se você não tiver em brecha,
precisa buscar uma vida de santidade com o Senhor. Esta mulher estava na igreja. Pastor, por que a brecha então ela abriu? Porque ela pecou. O diabo só precisou de uma oportunidade para encurvar essa mulher. Queridos, eu conheço crentes piedosos, mas que estão andando encurvados, porque precisam tomar uma decisão de libertação. Não se assustem com o que eu vou dizer, mas existem pastores legais, bacanas, muito legais, pastores até que brincam, pastores que pulam, pastores que profetizam, mas existem muitos pastores que deram brecha para Satanás, e o inimigo usa essa brecha para encurvar a vida deles. Se nós queremos ser uma igreja de avivamento, nós precisamos tomar uma responsabilidade nessa noite. Nós precisamos viver uma vida de santidade. Se nós precisamos de provisão de Deus, Deus vai prover, vivendo uma vida de santidade. Se nós precisamos do socorro do Senhor, vamos praticar uma vida de santidade, que Deus vai nos socorrer. Aleluia. Se nós queremos que as multidões venham para a igreja e recebam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e elas sejam libertas pelo nome e pelo sangue de Jesus, nós precisamos pagar o preço de vivermos uma vida em santidade. A palavra de Deus está sendo clara nessa noite. Não dê brecha, porque o diabo não está brincando com vocês. Existem questões espirituais que se somam e que podem mudar a história e a vida do ser humano. Você não vai para o céu porque você é legal. Você não vai para o céu porque você é amigo de alguém. Você vai para o céu porque você está insistindo em matar o seu velho homem e viver uma nova vida em Cristo Jesus. Amados, esse texto é um texto que mexe muito com o meu caráter. E eu acredito que está mexendo com você. Amém, amados? Amém, amados? Olha que o texto diz novamente em Lucas capítulo 10, versos 18 ao 20, mas eu quero apenas ler a parte final do 20. Diz assim: alegrai-vos, porque os espíritos, eles vos diletam. Sim, porque o vosso nome está arrolado nos céus. Olha bem para mim aqui. Eu conheço pessoas que tentam expulsar demônios em nome de Jesus e passam vergonha. Concorda? Como que você pode expulsar um demônio? Se você tiver convicção de que o seu nome está escrito no livro da vida. Aquela mulher religiosamente estava no templo, mas pastor, por que o espírito maligno se apoderou dela? Por que encurvou ela? Por que as coisas na vida dela não davam mais certo? Por que ela começou a sofrer na vida? Por que ela passou por esse tempo de tribulação? Por que ela viveu todos esses 8 anos desta forma? Pastor, por quê? Eu quero te responder: porque ela não tinha convicção. Apesar de ter uma vida piedosa em Deus, ela não tinha convicção de que o nome dela estava escrito no livro da vida. Eu quero te fazer um convite nessa noite. O teu nome pode estar até no livro de rol de membros da igreja metodista, mas Deus está dizendo para você nessa noite que para que os demônios se submetam a vocês e vocês possam se alegrar vendo eles irem embora, derrotados pelo sangue no nome de Jesus, eu quero declarar que esta igreja tem que estar convicta. Cada membro, cada pessoa, cada obreiro, cada pessoa que está à disposição do ministério tem que estar convicta que o seu nome está escrito no livro da vida. Não adianta você tentar expulsar um demônio no nome de Jesus se você não tem a certeza de que você está salvo
que o seu nome está escrito no livro da vida. Amados, eu percebo uma característica importante. Repita comigo. Aquela mulher, ela estava tão acostumada a sofrer que ela não solicita a cura. Segura essa. Você já viu pessoas que falam assim: já orei tanto por isso, eu vou deixar de orar. Já orei, Deus não responde. Olha para o seu irmão, sorria para ele e fala: ainda bem que isso não acontece com você. Nós esperamos isso. Se você está desistindo de alguma coisa que Deus pediu para você orar, meu irmão, porque como eu disse no encontro recentemente no ID, eu disse: nós sabemos quando nós estamos vivendo em santidade e nós sabemos quando estamos vivendo em pecado. Por isso que a brecha, se você deu alguma brecha nesse dia hoje, feche agora, em nome de Jesus. A palavra de Deus nos mostra que ela estava tão já acostumada a viver encurvada, e o espírito maligno, além de encurvá-la, ainda cauteriza a mente, coloca ela numa situação de que ela tem que viver dessa forma pro resto da vida. Tem crente dentro da igreja que fica falando sobre deserto, mas lá no seu coração o intuito é dizer que ela nasceu para sofrer. E eu quero repreender esse demônio. Você não nasceu para sofrer. Deserto pode ser lugar para desobedientes ou para disciplina. Se você, meu irmão, minha irmã, entrou no deserto, usa o deserto para crescer. Se você não está crescendo, é porque o diabo está te aprisionando lá. Eu vivi e escolhi viver uma vida em Cristo para ser uma pessoa como nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas ficaram para trás, agora tudo vai ser novo. Em nome de Jesus, as coisas de Deus vão acontecer na minha vida. As promessas de Deus vão se cumprir na minha vida. As promessas do Senhor, aquelas que Deus liberou sobre a sua vida, aquela que Deus falou através de Abraão, as bênçãos espirituais, as bênçãos materiais, elas têm que se cumprir na nossa vida em nome de Jesus. E eu nasci em Cristo para viver uma novidade de vida. Eu não nasci em Cristo para viver encurvado. Eu não nasci em Cristo para viver uma vida dependente de homens. Eu nasci em Cristo para viver uma vida submissa à palavra de Deus. E o meu nome, além de estar arrolado no livro da escola bíblica dominical, além de estar arrolado no livro aqui da igreja, como membro da igreja, meu nome, o seu nome, estão arrolados no livro da vida. O diabo não pode tocar em você. Mas essa mulher, olha só o que o texto diz: ela não solicita a cura. Pastor, a Bíblia nos mostra que o texto também fala que essa cura se dá no domingo, numa sexta. Fala para o seu irmão assim: no sábado. Amados, anote isso aí. A cura acontece no sábado. A cura acontece dentro da sinagoga. E a cura acontece durante um culto. Vou repetir: coisas incomuns na época. Deus está dizendo para esta igreja: se você viver uma vida de santidade, vai recebendo, Deus vai fazer coisas incomuns na sua vida em nome de Jesus. Se você crê nisso, aplauda o Senhor. Deus vai fazer coisas incomuns na minha vida, na sua vida, bem forte. Aplauda o Senhor com fé. Aleluia. Não era um dia qualquer, era um dia de sábado. Deus cura dentro da sinagoga. Jesus usa o espaço do culto para curar uma mulher que estava vivendo uma vida de enfermidade.
Amados e amadas, Jesus estava ensinando a multidão e de longe ele percebe uma mulher encurvada. Eu vou repetir: de longe ele percebe uma mulher encurvada em meio à multidão. Fala para o seu irmão que está do seu lado, fala assim: para de se esconder, irmão. Fala para o seu irmão: Deus conhece os seus problemas. De longe Jesus vê uma mulher encurvada. As pessoas, irmão e irmã, elas talvez não conseguem te ver, alcançar você, elas não conseguem tocar em você, elas não conseguem entender quais são os seus problemas. Mas a Bíblia diz que Jesus, enquanto ensinava uma multidão, e não eram poucas as pessoas, havia uma multidão, ele percebe alguém que andava de maneira diferente, alguém que estava de forma diferente, estava uniforme na sua posição. A Bíblia diz assim, queridos irmãos e irmãs, que uma mulher que estava de costas tão arcadas, a ponto de dobrar o horizonte, a ponto de encostar o seu rosto quase nos seus pés. Queridos irmãos e irmãs, como eu disse no início, tudo leva a crer que essa mulher é uma mulher piedosa, mas ela estava com um problema físico, e ela estava na sinagoga no sábado, procurando ouvir quem era Jesus. Eu quero dizer para você, querido irmão e irmã, quantas vezes você entrou aqui e saiu da mesma forma? Você pode se tornar uma pessoa encurvada por um simples conhecimento de que as coisas têm que ser do seu jeito. No Evangelho de Lucas, eu percebo algo fantástico nesse texto. Jesus chama essa mulher e diz assim: mulher, você está curada. Vou repetir. Jesus chama essa mulher e diz: você está curada. Vou repetir. Jesus chama essa mulher e diz: você está curada. Sabe o que mais me impressiona ainda? É que Jesus fala primeiro. Somente depois é que Jesus vai colocar as mãos sobre ela. Eu estava analisando o texto hoje, eu disse: se fosse comigo, eu chamaria ela e perguntaria: quanto tempo você está assim? O que você fez? Jesus nem dá papo para o diabo. Jesus diz: mulher, você está curada. Aleluia. Amados e amadas, somente depois que a mulher volta, Jesus diz: está declarada a sua cura. Então ele põe as mãos sobre ela, e a Bíblia diz que logo ela começa a louvar a Deus. Anote isso. Ela, quando Jesus diz que ela estava curada, aquele espírito maligno vai embora. Jesus põe a mão nela e ela volta a si, e a Bíblia diz que ela agora passa a louvar a Deus. Fala para o seu irmão assim: essa mulher queria fazer parte do ministério de louvor. Aleluia. Fala para o seu irmão, fala assim: você conhece algum encurvado aí que quer fazer parte da sua igreja? Não, acho que você não entendeu ainda. Pergunte para o seu irmão: você conhece alguns encurvados que querem fazer parte da tua igreja? Pergunte para uma outra pessoa: você conhece alguns encurvados que querem fazer parte da obra missionária, da obra de Deus? O que Jesus disse para ela? Você está curada. Um demônio que havia alojado há 18 anos não tem poder contra Jesus,
e a mulher se endireita. Jesus coloca ela novamente em pé, e ela vai fazer agora parte do melhor ministério de louvor da terra, que são aqueles e aquelas que foram ungidos pelo próprio Senhor da obra. Aleluia. Amado e amada irmã, para o chefe da sinagoga, para o oficial daquela religião, a Bíblia diz que Deus, ele glorificar a Deus, ele reclama. Oh glória, não cansa comigo não, querido, segura a atenção. Ele reclama. Ele diz: como pode? Dentro do templo, no sábado. E a Bíblia diz que ele tenta conspirar, usando quem? A multidão. O diabo faz isso. Quando Deus te usa para alguma coisa sobrenatural, ele vai tentar usar quem? A multidão contra você. Mas eu quero liberar mais uma palavra profética. Você recebe, amém? Pode ter uma multidão de pessoas contra você nessa noite, mas existe uma milícia de anjos, arcanjos e querubins e serafins ao seu favor. Basta uma palavra sua, eles virão e agirão em tua causa, em nome de Jesus. Se você crê isso, receba, toma posse, glorifique ao Senhor, aplauda agora ao Senhor, receba isso em nome de Jesus. Você tem direito a receber a autoridade de Deus para ser protegido pelo Senhor em nome de Jesus. Jesus olha e diz assim: mas está escrito que no sábado vocês dão água aos seus animais. Eu fico impressionado. Existe um comentário de Leon Morris que ele diz assim: no sábado todos os animais poderiam ser levados para fora com uma corrente e posto no pescoço do animal, e aí eles poderiam levar até os animais água, e eles poderiam tirar a água que era colocada numa gamela. E ainda diz assim o comentário de Morris: embora o homem não devesse segurar o balde, o homem não podia segurar o balde para o animal beber dele. Então o que acontece? Os animais podiam receber cuidados, dando eles água, somente água para os seus animais. Jesus diz o seguinte: se vocês fazem isso para um animal, por que eu não posso curar a filha de Abraão no sábado? Você sabe, queridos irmãos e irmãs, estou ensinando a minha mensagem. Existem muitas pessoas que tentam colocar uma distância entre você e a sua bênção. Pode falar isso para a pessoa que está do lado de você. Existem pessoas que tentam colocar uma distância, fala assim, enorme, entre você e a sua bênção. Pergunta para o seu irmão: você conhece pessoas assim? Pessoas que olham para você e dizem assim: mas eu estou há tanto tempo na igreja, mas eu não vejo isso acontecer há muitos anos. Como isso vai acontecer com você? Tem pessoas assim. No caso desse homem, ele diz: como você pode curar no sábado e no templo? Isso é anticanônico, isso não é da lei. E na realidade, Jesus disse assim: essa mulher precisava ser liberta. Queridos, preste atenção. A aflição da mulher era devidamente uma atividade satânica. Fala para o seu irmão, fala, era demoníaca. Fala para o seu irmão, era obra demoníaca. Amados, a sua luta não é contra mim, não é contra a igreja. A sua luta não é contra o irmão ou a irmã. Existem pessoas, até mesmo, como eu disse, batizadas, mas estão possuídas. A tua luta é contra esses demônios que muitas vezes usam atividades satânicas para impedir a bênção de Deus chegar para você.
Mas Jesus disse naquele dia: eu vim aqui porque eu posso derrotar Satanás. Eu quero declarar para a vida dessa igreja que você tem o poder do nome de Jesus para derrotar o diabo nessa noite, para a glória de Deus. Aleluia. Amados, aquela mulher não era uma mulher bíblica. Aquela mulher frequentava o culto. A descrição de Jesus nos mostra que ela era uma mulher piedosa, mas a doença dela era maligna. Era uma doença espiritual. E como a Bíblia diz, a cura da filha de Abraão, ela se dá então no espaço de culto. Eu quero falar nessa noite para vocês neste lugar. O dia que nós entendemos o que é avivamento, o dia que você recebeu o verdadeiro avivamento, o dia que você entender que o seu nome está escrito no livro da vida, nenhum demônio mais terá poder de ficar perto de você em nome de Jesus. E as pessoas vão querer seguir o teu Deus, as pessoas vão querer seguir o nome do teu Deus, as pessoas vão querer praticar a fé no Deus que você serve. Agora, para isso, querido irmão e irmã, você precisa dar espaço para Deus operar através da sua vida. Eu acredito que Jesus, Ele está em todos os cultos da nossa igreja, e se Ele está em todos os cultos, milagres têm que acontecer em nome de Jesus. A palavra de Deus diz no livro de 2 Timóteo capítulo 2, verso 19: entretanto, firme é o fundamento de Deus, ele permanece, tendo este selo, o Senhor conhece aqueles que lhe pertencem. Olha para o seu irmão e diga assim: Deus conhece aqueles que são dele. Tem muita gente dentro da igreja, fora da igreja, dizendo que tem Deus, que é de Deus, conhece a palavra, mas não está pertencendo a Deus. A Bíblia diz que Deus conhece aqueles que lhe pertencem. Aleluia. É a quem você serve. O texto bíblico, ele é profético. Olha o que a Bíblia diz no livro de 1 João capítulo 4, verso 4: maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Aleluia. Deus está dentro de você. Não importa quem está levantando contra você, não importa quais são os problemas que se levantaram contra você, o desânimo não pode te dominar, a tristeza não pode te dominar, a doença não pode te dominar, a fraqueza não pode te dominar, os levantes, os contrários não podem dominar, as críticas não podem dominar, os demônios não podem te dominar, porque maior é o que está em vós nessa noite. Aleluia. Querido, querida, olha o que o texto diz em 1 João capítulo 5, verso 18: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus guarda, e o maligno não lhe toca. É bíblico. A Bíblia diz que o diabo não pode tocar aquele em que Deus guarda. Aleluia. Quem tem sido teu guarda fiel? Eu encerro minha palavra falando um pouquinho sobre Abraão. Eu aprendo algo profético sobre Abraão. Jesus, melhor, Deus nos mostra, o Senhor nos mostra na sua palavra. E eu quero que você guarde essa palavra no seu coração. A palavra de Deus nos mostra que a bênção e a maldição dependia da posição que Abraão tomasse. Tem muito crente na igreja tomando a posição errada. Diga isso para o seu irmão, fala assim: tem muito crente na igreja que deveria estar sendo abençoado, mas está sendo amaldiçoado porque está na posição errada. Eu não vou discorrer nesse texto porque nós não temos tempo, mas Abraão entendeu disso. Ele sabia que uma má posição poderia trazer maldição sobre a sua vida e sobre a sua descendência. Por isso, olha bem para mim aqui agora, para eu encerrar.
antes de você tomar qualquer decisão, antes de você tomar ou fazer qualquer escolha, saiba, tenha consciência se Deus está nela. Você está entendendo o que eu quero dizer? Antes de tomar qualquer atitude, pergunte para Deus se Ele está nele ou se está nela. Abraão entendeu que ele poderia amaldiçoar a terra se ele vivesse uma fé por ideia. E não se assustem, tem crentes na vida cristã nesses últimos dias vivendo uma vida cristã por ideia. Sabe o que é isso? Uma pessoa que cria uma ideia de salvação, mas ele não vive a salvação. E por causa disso, ele vai se encurvando, a maldição vai tomando conta e os demônios vão levando à distância da bênção de Deus. Eu quero encerrar esse texto dizendo para você: essa mulher tinha temor, tinha fé, ela tinha Deus. Repete comigo: essa mulher tinha temor. Fala: ela tinha fé, ela tinha Deus. Pastor, como assim? Mas ela estava endemoniada, mas tinha fé, tinha temor e tinha Deus. Agora, olha o que acontece. A Bíblia diz que ela era uma mulher piedosa, mas por causa de uma brecha, talvez de uma decisão errada, a promessa de Deus não foi esclarecida na vida dela. E eu digo para vocês nessa noite, olha o que a Escritura diz em Gálatas 3,16. Deus diz o seguinte: e darei as promessas foram feitas a Abraão e seus descendentes. A Escritura diz assim: e a seus descendentes, como falando de muitos, não como de um só, mas a teu descendente, que é Cristo. Olha só, todas as promessas que foram feitas a Abraão deveriam ser cumpridas em Jesus. Olha o que Gálatas 4,4 diz: como descendentes de Abraão. A palavra do Senhor nos mostra que Jesus é descendente também da promessa espiritual de Abraão. Se você tem Jesus na sua vida, então já está determinada as promessas de Abraão também sobre a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Gálatas 3, 26, 27, 29 diz assim: se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros da segunda promessa. Eu encerro minha palavra nessa noite perguntando para você: você quer viver uma vida livre do pecado e andando com Jesus? Ou você quer viver uma vida encurvada e religiosa até que a morte venha sobre você? Eu quero que você se coloque em pé, por gentileza. Aleluia.